Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a falência das corretoras de investimento financeiro. Por isso eu estou aqui com o professor de finanças Lucas Vinícius, que vai explicar melhor sobre esse assunto que assombra muitos investidores. Lucas, é compreensível nessa preocupação em caso de falência de uma corretora aqui no Brasil, mas existem mecanismos de proteção para esses investidores? Existem mecanismos de proteção para esses investidores, diretamente ligado ao ativo que ele está acionando na corretora, né, adquirindo pela corretora, e também existem fiscalização, mecanismos de segurança que vão analisar e verificar a qualidade dessa corretora que você está trabalhando, que você vai decidir ou fazer as suas operações. O mais importante é entender que seus investimentos, na maioria dos casos, não se confundem com o patrimônio da corretora. Isso, né? Isso significa que se a corretora falir, os seus ativos, né, não desaparecem com a falência da corretora, né? Exato, né? A gente tem que lembrar que no sistema financeiro nacional e mundial, digamos assim, a maioria das vezes as instituições financeiras elas trabalham como intermediadoras dessa negociação, né? Então a gente pode pegar aqui o exemplo do indivíduo A, que está comprando um ativo de uma empresa. Eu vou falar aqui o nome, que é muito comum, Petrobras. E tem essa corretora X intermediando essa ligação. Então, a partir do momento que você precisa comprar uma ação da Petrobras, você não consegue mandar uma mensagem direto para a Petrobras ou para a Bolsa de Valores B3, né? Você não consegue ter esse acesso. Então, tem que ter um intermediador no caminho. E esse intermediador é a corretora, a CTVM, ou uma distribuidora de valores imobiliários, que hoje elas têm as mesmas funções, só o nome muda. Tá? Então, você faz a compra, você pega essa ação da Petrobras que está aqui no mercado de B3 e a corretora coloca para você, coloca na frente do teu aplicativo, né? Faz essa apresentação e você adquire pela plataforma da corretora. Essa corretora, ela explodindo, digamos, vindo a falir, esse ativo com a Petrobras não quebra esse teu vínculo que você tem com essa empresa, de você ser um acionista ou de um CDB, de um título, né, de um banco emissor. Não quebra isso, simplesmente ela vai falir e você tem que procurar daí os meios que a gente vai falar daqui a pouco de como reaver teus ativos de novo, mas esses ativos estão lá. O único risco que acontece é se você tiver dinheiro em conta dessa corretora, esse valor que não está aplicado, não está imobilizado, eu digo imobilizado não é um imóvel, né, mas num ativo, numa ação, numa letra de crédito, algo nesse sentido, aí esse dinheiro pode se estar em risco e aí você tem que acionar mecanismos judiciais para rever esse valor novamente. E o que acontece com os investimentos quando a corretora vai à falência? Então, os investimentos eles ficam registrados numa câmara de custódia, que hoje a gente, digamos assim, abrevia porque se chama de clearing da B3, né? Então, dentro da clearing da B3, vamos imaginar que é um servidor digital muito grande, onde estão todos esses contratos, né? Desse indivíduo, desse CPF ou desse CNPJ, que também pode comprar, e fica tudo armazenado nesse back office, nesse servidor, né? Então, a corretora ela consegue acessar pelo teu CPF, ver o que você tem lá e trazer para você. Então, a partir do momento que essa corretora quebrar ou ela vier a falir, o teu registro continua registrado lá atrás, lá no fundo, nesse servidor da Bolsa de Valores do Brasil. Então, você só tem que, de novo, fazer esse vínculo, conseguir visualizar. E como eu digo, você não tem acesso direto para acessar lá na B3 e ver o que você tem, né? Existe um canal do investidor que você consegue ter esse acesso aí, mas essa intermediadora ela tem que existir. Você vai conseguir ter esse acesso e qualquer medida que você toma. Você abre uma conta em uma outra corretora de valores, né? E você comunica isso, né? Que você teve essa questão, você tem esses ativos, então ela vai buscar pelo teu cadastro e novamente você vai ter acesso e poder movimentar os teus ativos novamente. A pessoa investiu em renda variável ou renda fixa. Existe uma diferença quando a corretora falha ou não tem nada a ver? Sim, pela corretora falir, não vai ter diferença, né? O ativo ele vai comprar um ativo direto. As corretoras, a princípio, elas não conseguem emitir uma dívida direta, um CDB, um LCI em LCA. Geralmente tem um banco emissor que emite esse tipo de papel de renda fixa, estamos dando o exemplo aqui, né? E as ações que são renda variável, ou debêntures, ou qualquer mecanismo desse tipo, também não é a própria corretora quem vincula isso aí. É um banco de investimento que está por trás, que a corretora está fazendo essa representação. Então a corretora praticamente não tem esse risco direto ligado a esses ativos que estão registrados em outras plataformas. Simplesmente ela acaba sendo um front para você ter comunicação com aqueles teus ativos ali. E no Brasil, né, existem duas principais redes de segurança, né, para o investidor. A primeira é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Isso, o FGC, a gente tem dois, na verdade, que tem o mesmo nome de fundo garantidor, né? Um deles é Fundo Garantidor de Crédito, que cobre os bancos que fazem parte desse grupo, e também tem o FGCOP,
que é o Fundo Garantidor de Crédito para Cooperativas. As cooperativas hoje estão muito evoluídas, muito modernas, elas praticamente estão se equivalendo a bancos. Até a última estruturação do Ministério da Fazenda agora, esse mês, que impôs IOF, etc., teve alterações, modificando, trazendo mais impostos, alíquotas para as cooperativas, porque elas estão equiparadas a bancos, elas têm praticamente os mesmos produtos, mas ainda os fundos garantidores são separados. Esse fundo garantidor de crédito, ele garante esse produto, que é o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, um LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, que são os bancos que emitem, né? Então ele faz essa emissão dessa dívida. Para que ele faz essa emissão? Você compra esse papel, esse contrato, e você investe dinheiro nessa instituição. Essa instituição pega teu dinheiro e repassa para quem quer tomar crédito, né? Faz essa intermediação de novo. Então, se você tiver até 250 mil numa instituição, o Fundo Garantidor de Crédito, ele te ressarce desse problema. Então você vai falar assim, mas eu só quero investir no banco A porque eu vejo que ele é mais famoso, eu acho que é mais seguro e etc. Mas às vezes a taxa não está tão atrativa. Você fala assim, tem banco com uma taxa melhor. Aí você vai lá no banco B, que não está tão famoso, etc. Verifica se ele está vinculado no Fundo Garantidor de Crédito. Se ele tiver, você tem essa garantia e até 250 mil ele te garante. Ele te garante, na verdade, até R$1 milhão, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas são distribuídos em 4 entidades. Então você tem que ter 250 mil no banco A, no banco B, no banco C, no banco D. Se você tiver só no banco A R$1 milhão, por exemplo, e esse banco vier quebrar suas dívidas, não cumprir com a sua dívida, você, a princípio, só vai ter ressarcimento do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Os outros 750 mil, aí são outros caminhos legais que você vai ter para ressarcir. A gente também tem o mecanismo de ressarcimento de prejuízos? O mecanismo de ressarcimento de prejuízo é algo mais ligado à bolsa de valores, à renda variável. Então hoje a clearing da B3, ela acaba te dando uma garantia, né? Porque se a gente pensar bem profundamente, você está comprando um papel da Petrobras, por exemplo. Mas quem está vendendo esse papel para mim? Não é a própria Petrobras, porque a Petrobras emitiu essas ações há muito tempo atrás, ou vai ter o mecanismo de OPA, que é pós-fusão da empresa, enfim. Mas você está comprando de uma venda secundária a gente chama, né? Então de outra pessoa lá no outro lado. O que garante que essa pessoa entrega para mim esse papel? Antigamente realmente eram contratos, eram papéis, hoje é fiduciário, é eletrônico, né? Mas pode acontecer um erro dessa corretora, ter uma falha de pegar o teu dinheiro e aí não chegar até lá o sistema, cair, sei lá, qualquer problema que possa existir. Então a clearing, ela te dá essa garantia hoje. Então, tipo, de não receber, paguei e não recebi ação, não aparece na minha conta. Ou paguei e explodiu, sumiu de qualquer forma. Então o MRP, ele tem um valor também, não é um valor baixo, mas para movimentações altas também não vai ser algo que vai te suprir. Se não me engano, é até R$200 mil o mecanismo de prevenção da B3. Então, existe sim também essa questão aí. Mas até acionar isso é algo muito difícil, porque hoje está muito sistematizado. Se você comprar e aquele outro não tiver essa ação, o sistema vai identificar automaticamente e nem vai efetivar essa compra. É algo muito raro de acontecer. Então, o que fazer na prática realmente, né, se você investiu e a sua corretora falhou? Primeira coisa, você vai tomar um susto, né? Você vai querer acessar às vezes a tua corretora e provavelmente essa falência pode ser que tire do ar o site. As instituições reguladoras, que é a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, provavelmente vai tentar manter isso para manter uma calma, para as pessoas mesmo assim terem acesso, mas caso caia do ar, caia etc., se você fez algo legal, né, era um banco registrado e por algum motivo especial acabou quebrando, manter a calma, verificar no site do investidor da B3 se ainda possui esse lastro lá dessas ações, procurar um outro correspondente, uma outra corretora, ir no seu banco, ver se ele tem corretora, se não tem, provavelmente o teu gerente vai te indicar uma corretora para você fazer esse cadastro e informar que você tem ativos lá. A gente está falando aqui de quebra de corretora, a gente está falando aqui de um golpe, né, digamos assim, de uma fraude, que eu acabei abrindo conta numa corretora e era fraudulenta e o que eu comprei, na verdade, nem efetivou, né, roubaram. A gente não está falando desse termo, seria outra questão daí. Mas esse caso que a corretora era totalmente legal e quebrou e fechou e você não consegue mais ter acesso diretamente por ela ser intermediadora, manter a calma e procurar seu direito, não deixar passar muito tempo não, porque o quanto antes você consegue resolver esse problema e dar um alívio mental para você. Tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, então, Lucas, sobre esse assunto, sobre esse tema? A dica sempre se tem uma dúvida, se aparece uma taxa muito alta de algum investimento, algo que te traga uma rentabilidade absurda, duvide. Às vezes a gente vê no jornal, na televisão, onde quer que seja, ou meios de propagação de mídia, alta rentabilidade, às vezes ela pode ser fraudulenta, e quando ela não é fraudulenta, às vezes ela é por um prazo muito curto. Então assim, nossa, tá dando o dobro. Mas quando você vai ver, quando você coloca naquele ativo, ele tem uma validade muito curta. Então você vai achar que você vai
poder gozar daquele período por muito tempo e ter uma rentabilidade alta, na verdade está amarrado a 3, 2 meses, aí já volta para tua conta e aquele dinheiro não tem mais rentabilidade. Então procurar essas questões, acessar o site do Banco Central. No site do Banco Central e da CVM você pode fazer consulta dessa corretora, desse banco, ver se tem o registro, ver se tem certinho, e sempre com muita calma, nunca muito afoito, né? A oportunidade, se ela é boa, se ela é real, ela permanece por algum tempo, não é apareceu hoje na tua porta e se não tomar essa opção você perde. Geralmente ela tem durabilidade, então ficar sempre nesse aspecto, trabalhar com a emoção, nos investimentos e cuidar do seu dinheiro, que é o mais importante, aí, com muita calma e cautela. Lucas, muito obrigado então por todas essas dicas, né, por todas as informações, viu? Valeu. Pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e no YouTube, para acompanhar toda a programação da TV, viu? Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis.